Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Você vai ver nessa edição que Bolsonaro divulgou uma carta dizendo que não quis agredir os poderes. A proposta do novo Código Eleitoral foi aprovada na Câmara e o TSE vai criar uma comissão para dar mais transparência às eleições. O Ministério da Infraestrutura informou que não há bloqueios nas rodovias federais. 3 estados têm pontos de concentração de caminhoneiros: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem no Palácio do Planalto com representantes de um grupo de caminhoneiros e também com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, numa ação para desmobilizar os atos da categoria que paralisaram rodovias. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os representantes da categoria declararam que a pauta de reivindicações é contra o Supremo Tribunal Federal e que os bloqueios nas estradas não cessarão até que sejam recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No Palácio do Planalto, os motoristas disseram à imprensa que Bolsonaro não lhes pediu para encerrar as ações em rodovias e na esplanada dos ministérios. Estiveram presentes no encontro o ministro Tarcísio Freitas, da Infraestrutura, e os deputados Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, e Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro também se reuniu com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Na quarta, quando os bloqueios aumentaram nas rodovias, Bolsonaro gravou um áudio para pedir que os manifestantes desobstruíssem as vias. Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial e os mais pobres. Então, não toquem nos caras aí, se for possível, para liberar, tá ok? Para a gente seguir a normalidade. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí. Valeu. Diante da desconfiança dos apoiadores sobre o pedido do presidente, Tarcísio divulgou um vídeo para confirmar a veracidade do áudio do presidente. Em seu vídeo, o ministro destacou os efeitos negativos na economia, que, abre aspas, o movimento ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Já temos hoje um efeito no preço dos produtos em função da pandemia, fecha aspas. Apelou o ministro Tarcísio, que também confirmou a veracidade do áudio enviado por Bolsonaro, no qual argumenta que a paralisação prejudica a economia. Nos grupos de caminhoneiros, muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da República é real e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje. Bom, esse áudio é real, é de hoje e mostra a preocupação do presidente com uma paralisação dos caminhoneiros. Essa paralisação ia agravar efeitos na economia, de inflação, que ia impactar os mais pobres, os mais vulneráveis. Nós já temos hoje um efeito no preço dos produtos, em função da pandemia. A inflação hoje tem uma componente internacional e uma paralisação vai trazer desabastecimento, vai acabar impactando os mais pobres, os mais vulneráveis e prejudicando a população. A gente sabe que há uma preocupação de todos com a melhoria da situação do país, há uma preocupação de todos com a resolução de problemas graves, mas a gente não pode tentar resolver um problema criando outro, e principalmente prejudicando os mais vulneráveis. Daí a preocupação do presidente da República. Então peço a todos aí que ouçam, que escutem atentamente a palavra do presidente, que a gente tenha serenidade para pavimentar um futuro melhor. O presidente, no áudio mesmo, fala que a solução do problema vai se dar através do diálogo das autoridades. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística afirmou em nota que repudia as paralisações organizadas por caminhoneiros autônomos com bloqueios do tráfego em diversas rodovias do país por influência de supostos líderes da categoria. Assinado por Francisco Pelúcio, presidente da NTC e Logística, o documento destaca que se trata de movimento de natureza política e dissociado até mesmo das bandeiras e reivindicações da própria categoria, tanto que não tem o apoio da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos.
Ontem, com medo do desabastecimento, os motoristas foram correndo aos postos de combustíveis de Criciúma, Santa Catarina, e o produto acabou em muitos deles. Correria para abastecer, filas nos postos de combustíveis. Devido às manifestações e paralisações de caminhoneiros ao longo da BR-101, que atingiu vários pontos de Santa Catarina, as pessoas ficaram temerosas que o protesto se alongasse e correram para encher o tanque dos carros. Pois é, a gente tem que trabalhar, né? A vida segue, tem que correr atrás, fazer o quê, né? Mas não... A minha vontade não era de vir correndo, mas a situação faz a gente acabar vindo, né? É isso. Santa Catarina tem 3 pontos de distribuição de combustíveis. Um que atende à região oeste, outro a norte e outro ponto que atende ao sul e extremo sul. Como os caminhões não conseguiram sair de suas bases para buscar abastecimento, os empresários esperam que com o fim das manifestações, os estoques sejam normalizados até o meio da tarde desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma declaração pública à nação sobre a crise entre os poderes da República. Em 10 tópicos relacionados, Bolsonaro disse que não teve a intenção de agredir quaisquer dos poderes. Na manifestação por escrito, Jair Bolsonaro justificou que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e disse que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento sobre as decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news. No comunicado, o presidente ainda reforçou que a democracia é quando os poderes executivo, legislativo e judiciário trabalham juntos a favor do povo e respeitando a Constituição. Ele também fez questão de dizer que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. A declaração à nação do presidente da República ocorre 2 dias após ele participar de atos organizados por apoiadores com pautas críticas ao STF. Na manifestação realizada na Avenida Paulista, em São Paulo, Bolsonaro chegou a afirmar que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes, o que elevou a tensão entre os poderes e provocou uma onda de reações entre lideranças do universo político, inclusive com reflexos no mercado financeiro. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma da proposta do novo Código Eleitoral. Parlamentares retiraram do texto a previsão de quarentena, um período em que juízes e militares não poderiam se candidatar. O texto do novo Código Eleitoral foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira com 368 votos favoráveis e 80 votos contra. A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, apresentou um texto substitutivo que incluiu parte das 124 emendas de plenário apresentadas. A deputada progressista afirmou que o objetivo geral da proposta é evitar a judicialização das eleições e garantir maior segurança jurídica. Alguns parlamentares pediram mais tempo para conhecer as mudanças e discutir a proposta. O texto contém 900 artigos e é resultado do grupo de trabalho composto por representantes de vários partidos. Uma das mudanças previstas na proposta aprovada nesta quinta-feira autoriza candidaturas coletivas para cargos de deputado e vereador, garante ainda a maior participação de mulheres, pessoas negras e indígenas. Um item que levantou divergência foi a quarentena para policiais militares, juízes e integrantes do Ministério Público. Pela proposta, profissionais dessas categorias que tiveram intenção de disputar a eleição deveriam ficar 5 anos fora do cargo, enquanto os agentes da segurança pública não teriam as mesmas condições. O texto altera ainda os prazos de divulgação de pesquisas eleitorais, o acesso ao fundo partidário e prevê padronização de normas do Tribunal Superior Eleitoral. A advogada Emanuela Araújo pontua que o texto tem muitos retrocessos e destaca as mudanças em relação à divulgação de pesquisas eleitorais. A maioria das mudanças são consideradas um retrocesso jurídico. Entre os itens mais polêmicos, há que se destacar a questão da proibição da divulgação das pesquisas na véspera das eleições, o que pode abrir caminho para a propagação de fake news e também pode ser considerada uma censura de informações importantes para o eleitor. Ela avalia ainda que o texto reflete os interesses dos partidos, mas representa avanço na equidade de gênero na política. Será crime a violência contra a mulher no âmbito eleitoral?
o que demonstra uma vitória na luta contra a violência de gênero. O que se demonstra com esse projeto é a tentativa dos partidos políticos em atenderem interesses partidários próprios. Porém, não devemos nos esquecer que os partidos políticos são o intermédio entre a sociedade e o Estado, devendo agir então em prol das demandas da coletividade. A proposta original do novo Código Eleitoral foi apresentada pela deputada Soraya Santos há pouco mais de um mês, no começo de agosto, e aprovada nesta quinta-feira, dia 9 de setembro. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, avalia que o texto é muito amplo e complexo. Ainda assim, tramitou rapidamente, o que demonstra enorme interesse dos deputados em aprovar a matéria para valer nas eleições de 2022. Mas o texto que foi aprovado pela Câmara hoje ainda precisa passar pelo Senado. Sem dúvida nenhuma que a tramitação do projeto que trata de um novo Código Eleitoral foi atípica. É preciso lembrar que são mais de 900 artigos e a tramitação durou algumas semanas. Então a pergunta que fica é: será que nesse pouco espaço de tempo houve discussões suficientes para se verificar, se estudar se essas propostas são boas ou não para o Brasil? A justificativa que é dada lá na Câmara dos Deputados é que, para valer para as eleições de 2022, esse novo Código Eleitoral teria que estar aprovado também no Senado e sancionado pelo presidente da República até o comecinho do mês de outubro deste ano. Então falta pouco tempo, por isso precisa aprovar rápido, a toque de caixa. A pressa é inimiga da perfeição e fazer um projeto, fazer um código com mais de 900 artigos de forma assodada, de forma apressada, pode ser que o resultado não seja bom para a sociedade. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de uma comissão de transparência das eleições. Segundo o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, o objetivo é melhorar a segurança de todas as etapas de preparação e realização das votações. Especialistas, representantes da sociedade civil e instituições públicas vão acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo auditoria, para ampliar a segurança das eleições, que deverá atuar em 2 etapas. Na primeira, analisará a transparência do TSE e, na segunda, acompanhará e fiscalizará as fases de desenvolvimento dos sistemas eleitorais, podendo opinar e recomendar ações adicionais para melhorar os trabalhos. Ao fazer o anúncio, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, disse que a comissão vai começar a funcionar no próximo dia 4, um ano antes das próximas eleições. No mesmo dia, os partidos poderão ter acesso aos códigos-fontes que serão utilizados nas urnas eletrônicas. E o ministro Luiz Roberto Barroso reiterou a confiança que tem na urna eletrônica brasileira. As urnas eletrônicas brasileiras são totalmente seguras, como nós temos cansado de repetir. Em primeiro lugar, porque elas não entram em rede e, portanto, não são acessíveis remotamente. De modo que podem tentar invadir os computadores do TSE e obter dados cadastrais. Nós procuramos evitar isso, mas pode acontecer. Podem fazer ataques de negação de serviços aos nossos sistemas. Nada disso é capaz de comprometer o resultado das eleições. A própria urna é que imprime o resultado e o divulga. A Caixa Econômica Federal libera hoje para saques e transferências a 5ª parcela do auxílio emergencial para beneficiários nascidos no mês de junho que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento da próxima parcela do auxílio para esse grupo vai ser depositado em conta no próximo dia 26 de setembro. Vamos ver agora a previsão do tempo para esse fim de semana. Em Manaus, no norte do país, tem previsão de chuva, mas a máxima pode chegar a 31 graus hoje. Já no fim de semana, a temperatura se mantém com mínima de 24 e máxima de 32. São Paulo tem máxima hoje de 25 graus e previsão de mais chuva. No fim de semana, a capital paulista segue com tempo fechado, máxima de 22 graus e máxima de 22 no sábado e 29 no domingo. Em Florianópolis, em Santa Catarina, a mínima hoje é de 14 graus. No final de semana, o tempo fica um pouco mais fechado e a temperatura não passa de 25 graus.
Depois do intervalo, a gente atualiza os dados da Covid e da vacinação no Brasil e a gente fala também de um incêndio florestal no sul da Espanha. Um bombeiro morreu no combate às chamas. A gente volta já. Oito e 49. Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou por videoconferência da 13ª cúpula do BRICS. Durante o discurso de abertura da cúpula do BRICS, Bolsonaro afirmou que espera continuar a firmar acordos bilaterais com os países do grupo econômico, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente ressaltou a importância das ações conjuntas entre todos os países do bloco. Em relação à Índia, ele lembrou que a parceria vive um excelente momento, já que a cooperação tem avançado nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. Sobre a China, Bolsonaro também mencionou a luta contra o coronavírus, dizendo que grande parte das vacinas aplicadas no Brasil é feita com insumos produzidos no país asiático. Com a África do Sul, o presidente comentou que a parceria estratégica segue em temas como defesa, meio ambiente, comércio e investimentos. E sobre as relações com a Rússia, ele destacou a cooperação em ciência e tecnologia e a importância nas trocas comerciais, sobretudo no agronegócio. Apesar do encontro ser virtual, Jair Bolsonaro disse que espera mais uma rica troca de acordos entre os países. Espero que, em breve, possamos ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente para tratarmos desses e de tantos outros temas de especial relevo para nossas agendas bilaterais e multilaterais. Estou certo de que, como em 2020, as limitações do encontro virtual não impedirão que tenhamos um diálogo rico e uma profícua 13ª cúpula do agrupamento. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou a menor média móvel de mortes pela Covid desde 13 de novembro de 2020. No total, o país já contabiliza 585 mil vítimas da doença. Em 24 horas, o Brasil confirmou 753 mortes por Covid-19. O total subiu para 585.174 vítimas da doença. Também foram registrados mais 30.891 novos casos de contaminação pelo coronavírus de um dia para o outro. E desde o início da pandemia, já são mais de 20.958.000 diagnósticos confirmados. A média de mortes caiu mais uma vez em 7 dias seguidos e é de 466 vítimas diárias. É o menor número desde 13 de novembro de 2020, quando foi a 389 vítimas. O registro continua apontando tendência de queda há 18 dias. A média móvel de novos casos está em 18.343 e também apresenta tendência de queda há 11 dias. Na avaliação da pandemia por regiões, hoje apenas um estado apontou tendência de alta nas mortes, o Ceará. Em estabilidade estão 7 unidades da federação e 17 estados registram queda nos óbitos. Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 2 estados não divulgaram seus balanços diários, Roraima e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 207 milhões de doses de vacinas contra a Covid. Mais de 2 milhões e 200 mil foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 136 milhões e 878 mil pessoas tomaram a primeira dose, 64,1% da população. E mais de 70 milhões e meio de pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, 33% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com 75,4% da população. E o Rio Grande do Sul vacinou 67,5% dos habitantes. Em população totalmente imunizada, Mato Grosso do Sul lidera com 47,6%. Um bombeiro morreu enquanto lutava contra um incêndio florestal no sul da França. O fogo forçou cerca de 1.000 pessoas a serem retiradas do local. Bombeiros lutam contra chamas na província de Málaga. Um deles acabou morrendo no combate ao fogo. O incêndio começou na noite de quarta-feira na Sierra Bermeja. Mais de 25 helicópteros colaboraram com as equipes de solo para controlar as chamas.
cerca de 1.000 pessoas foram retiradas de suas casas de forma preventiva. Muitas famílias tiveram apenas alguns minutos para deixar suas residências. Ventos fortes com rajadas de até 60 km por hora, clima seco e encostas de montanhas dificultam o trabalho dos bombeiros. Karen Becker era uma especialista em comunicação de crise no Pentágono em 11 de setembro de 2001. Mas o que ela jamais poderia imaginar é que um dia teria a difícil tarefa de anunciar a morte de seus amigos nos atentados. Karen Baker trabalhava no Departamento de Relações com a Imprensa do Pentágono no dia da tragédia do 11 de setembro de 2001. Apesar da função, a especialista em comunicação de crise nunca imaginou que teria que anunciar a morte de amigos. Quando o voo 77 da American Airlines colidiu com a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Baker pensou inicialmente que uma bomba havia explodido no prédio. Foi uma explosão enorme, seguida de um tremor. Não entendi na hora. Falaram que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas para mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado. Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa. Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio. Milhares de funcionários deixaram rapidamente o edifício em meio à escuridão e ao calor intenso gerado pela explosão. Do lado de fora, no estacionamento, Baker e seus colegas se surpreenderam ao descobrir que a explosão tinha sido causada pelo impacto de um avião. Sabia que eram terroristas. Não era muito difícil pensar isso. Mas a ideia de um avião usado como arma e como isso poderia acontecer nesta área era um pouco difícil de imaginar. Não acho que minha mente foi capaz de processar isso na hora, mas pensei, este é um ótimo plano. Colocaram todos na rua e pararam o trânsito. Me preparei para as bombas caírem do céu. A partir de então, Baker começou a criar uma lista de vítimas, a falar com familiares e dar entrevistas. 2 amigos próximos dela morreram e outro sofreu queimaduras em 90% do corpo. Estava treinada para anunciar a morte de soldados, mas eram civis e alguns dos oficiais nos pediram ajuda. Você tenta olhar para isso profissionalmente. Era o que eu tinha que fazer. Mas então você começa a ver nomes dos seus amigos nas listas. Pessoas que você nem imaginava que ficaram feridas e em seguida tínhamos que anunciar as mortes delas. Baker, que agora trabalha em Nova York, se comunica em todo aniversário da tragédia do 11 de setembro com colegas daquela época. Ela admite que os ataques marcaram a vida das pessoas para sempre e não se cansa de lembrar do heroísmo de quem morreu naquele dia. Falei agora há pouco que um bombeiro morreu num incêndio no sul da França, mas na verdade foi no sul da Espanha. Ontem, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil venceu a 8ª partida em 8 rodadas. O Everton Ribeiro e o Neymar fizeram os gols na vitória por 2-0 contra o Peru, em Pernambuco. A seleção é líder com 6 pontos de vantagem para a vice-líder Argentina. O time de Messi venceu a Bolívia por 3-0. O Paraguai derrotou a Venezuela por 2-1. A Colômbia bateu o Chile por 3-1 e o Uruguai venceu o Equador por 1-0. Se as eliminatórias terminassem hoje, o Brasil, Argentina, Uruguai e Equador se classificariam e a Colômbia iria para a repescagem. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã no horário de Brasília você confere outras informações. Você pode também rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa sexta-feira.